Em Daniel 1:7, sim significa nomear algo ou atribuir. O chefe dos funcionários lhe designou outros nomes. Em Jó 5:8, esta atribuição constituiu entregar a causa para outrem, enquanto que em Êxodos 21:1 representa declarar toda a palavra de Deus na presença do seu povo, a fim de torná-la possível que eles a recebam inteiramente. Por algo no coração quer dizer considerá-lo, Isaías 47:7, ou prestar atenção, 1 Samuel 21:12. O significado por, no que tange a por algo em determinado lugar, aparece em Gênesis 24:47. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Também em Deuteronômios 14:1, Deus ordena que Israel não ponha uma mancha calva entre os olhos por causa de mortos. Outras coisas podem ser postas como plantas, Isaías 28:25, e cinzas, Levíticos 6:10. Em Êxodos 4:11, a palavra significa fazer. Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. A primeira acepção significa a criação da coisa, pondo ou estabelecendo sua natureza, e a segunda, a sua disposição, pondo ou fixando seu uso. Gênesis 13:16. Relacionado próximo está o uso do verbo que representa declarar, designar ou nomear. Em Êxodos 21:13, Deus designa um lugar para o assassino fugir. Em um sentido ampliado, significa determinar que continue ou preservar. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Gênesis 45:7. Assim determinar um remanescente e mantê-lo vivo. Portanto, sim quer dizer conservar, dar glória e louvor ao Senhor e confirmá-lo, declarando-o. Josué 7:19. A demonstração de Deus das pragas em Faraó também é uma designação. Êxodos 8:12. B. Substantivo. O termo tesumet significa algo colocado, um depósito ou propriedade indivisa. Este substantivo só ocorre uma vez no hebraico bíblico, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, tesumet, Levítico 6:2. A outra palavra é pôr em ordem. Em hebraico, pôr em ordem é arak, organizar, pôr em ordem, comparar, ao passo que ocorre cerca de 75 vezes no Antigo Testamento hebraico. Esta raiz também é encontrada no hebraico moderno, estando relacionada com edição e dicionário. A palavra é encontrada pela primeira vez no Antigo Testamento em Gênesis 14:8, e ordenaram batalha, literalmente eles se organizaram, referindo-se a opor-se às linhas de batalha. É usada deste modo muitas vezes no registro das batalhas de Israel. Sendo palavra comum na vida cotidiana, arak diz respeito a arrumar uma mesa, Isaías 21:5, Ezequiel 23:41. A palavra é empregada no livro de Jó com referência a organizar ou pôr as palavras em ordem como argumento ou refutação, Jó 32:14. Em Jó 13:18, Jó declara: eis que já tenho ordenado a minha causa, literalmente eu pus meu julgamento em ordem. Pôr em ordem torna possível comparar uma coisa com outra. Assim, para mostrar a superioridade de Deus sobre os ídolos, o profeta pergunta: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Isaías 40:18. A palavra agora é porta. A palavra porta é sha'ar, porta, portão. Esta palavra tem cognatos no ucarítico, árabe, moabita, aramaico e fenício. O hebraico bíblico a atesta cerca de 370 vezes e em todos os períodos. Basicamente, esta palavra descreve uma estrutura que fecha e tapa uma abertura espaçosa em uma parede ou muro, pela qual pessoas e coisas passam para uma área cercada. A porta de uma cidade era uma estrutura fortalecida mais profunda que o muro. Isto é sobretudo verdade acerca das cidades fortes bem fortificadas, como no caso da primeira ocorrência bíblica da palavra: e vieram os dois anjos
a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, Gênesis 19:1. Dentro de cidades importantes havia fortalezas grandemente fortalecidas, com portas, Neemias 2:8. Certas portas eram somente da espessura de uma cortina, e a porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, Êxodos 27:16. Mais tarde, o templo tinha aberturas grandes entre seus vários pátios. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Jeremias 7:2. Êxodos 32:26 fala de uma abertura, porta, na cerca que circundava o acampamento temporário de Israel ao pé do Sinai. Tais acampamentos eram cercados por muros de terra ou pedra. As antigas cidades fortificadas tinham de achar uma fonte de água para períodos de sítio, e às vezes se construíam represas. Naum 2:6 se refere aparentemente a tal represa quando diz: as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá, isto é, será varrido. Tanto o inferno, Jó 38:17, como o céu, o domínio de Deus, Gênesis 28:17, são retratados como cidades com portas. As portas das cidades antigas às vezes incluíam praças ou estavam imediatamente na frente de praças. 2 Crônicas 32:6. O caminho da entrada, 2 Crônicas 23:15, podia ser guardada por pesadas portas que eram presas e pilares firmemente fixos e reforçados por barras. Juízes 16:3 e Salmo 147:3 e Neemias 3:3. Os palácios podiam ser fortalezas com portas solidamente fortalecidas, grandes o bastante para ter salas em cima. Durante o sítio, tais salas alojavam guerreiros. Foi uma sala como esta que Davi subiu e chorou a morte do filho Absalão. 2 Samuel 18:33. As portas tinham salas para alojar guardas. Ezequiel 40:7. As salas que formavam fronteira com as portas também eram usadas para armazenar materiais de sítio. Neemias 12:25. As portas eram o lugar onde os tribunais locais se reuniam. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Deuteronômio 25:7. A sentença era às vezes executada nas portas da cidade, e padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilei, destruí o meu povo. Jeremias 15:7. Nessa passagem, todos da terra de Israel são vistos como cidade e cujas portas Deus reúne os ofensores para processo, julgamento, condenação e castigo. A expressão dentro das portas significa dentro da área cercada. O peregrino que está dentro das suas portas é o estrangeiro que reside permanentemente em uma das cidades de Israel. Êxodo 20:10. Em passagens como Deuteronômio 12:15, esta expressão significa onde quer que você more, porém conforme todo o desejo da tua alma, degolarás e comerás carne, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá dentro de todas as tuas portas. A palavra agora é porventura. Do hebraico ela é ulai. Traduzido como porventura, talvez, suponha, se e menos. As 43 ocorrências desta palavra aparecem em todos os períodos do hebraico bíblico. Esta palavra, que significa porventura ou talvez, expressa em geral uma esperança. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois a minha serva, porventura terei filhos dela. Gênesis 16:2. Primeira ocorrência. Em outro lugar, ulai expressa medo ou dúvida. Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra. Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. Gênesis 24:5. Se estiver seguido por outra cláusula, a palavra funciona para introduzir uma prótase. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também. Gênesis 18:24. Em Números 22:33, a palavra tem força
diferente. Porém, a jumenta que viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim, se ela não desviara de diante de mim, a verdade que eu agora te mataria, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. A palavra agora é possessão, no hebraico é segular. Segular. Possessão. É possessão, quer dizer. Os cognatos desta palavra aparecem no aramaico recente, no acadiano. Esta palavra ocorre só 8 vezes. O termo segular significa propriedade no sentido especial de possessão particular que se adquiriu pessoalmente e se preserva com cuidado. 6 vezes esta palavra é usada para aludir a Israel como o povo que Deus pessoalmente adquiriu. Elegeu, livrou da escravidão egípcia e formou no que ele quis que fosse. Cuidadosamente o preservou e privadamente o possuiu. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade e possessão, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5, primeira ocorrência. A palavra possuir, traduzido como Iarash. No hebraico é Iarash. Iarash é traduzido como herdar, subjugar, tomar possessão, desapropriar, empobrecer também. Esta palavra é atestada em todos os idiomas semíticos, exceto no acadiano, fenício e aramaico bíblico. A palavra aparece em todos os períodos do hebraico. A Bíblia a atesta em torno de 260 vezes. Basicamente, Iarash significa herdar. O verbo conota o estado de ser designado como herdeiro. Abraão disse a Deus: eis que me não tens dado semente e descendência, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Literalmente é aquele que está me herdando. Gênesis 15:3. Primeira ocorrência bíblica da palavra. O que quer que Abraão tivesse que passar para seus descendentes legais estava destinado a ser dado ao seu servo. Por conseguinte, o seu servo era o seu herdeiro legalmente designado. Esta raiz também representa o estado de ter algo como possessão permanente, como possessão que pode ser passada para seus descendentes legais. Deus falou a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. Gênesis 15:7. O termo Iarash quer dizer tomar como possessão permanente. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Números 27:11. O verbo por vezes significa possuir algo, no caso da terra prometida, por meio de conquista como possessão permanente. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra a qual passas a possuir. Deuteronômio 28:21. Quando os povos são o objeto, Iarash às vezes significa desapropriar, no sentido de tomar os seus bens herdáveis e colocá-los em tal posição social que eles não possam ter possessões ou herdar possessões permanentes. Dantes os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si e habitaram no seu lugar. Deuteronômio 2:12. Fazer que alguém seja desapropriado e empobrecê-lo, o Senhor empobrece e enriquece. 1 Samuel 2:7. O Senhor faz a pessoa ficar sem possessões herdáveis permanentes. B. Substantivos. Vários substantivos relacionados a Iarash aparecem raramente no hebraico bíblico. O termo Yereshá, que aparece 2 vezes, significa algo dado como possessão permanente, tomar por conquista. Números 24:18. A palavra Yerushá ocorre 14 vezes e quer dizer ter como possessão. Deuteronômio 2:5. Deuteronômio 2:5. Ser designado como possessão, receber como possessão. Deuteronômio 2:9.
O substantivo moras significa lugar que se tem como possessão permanente em suas duas ocorrências, Isaías 14:23 e Obadias 17. O vocábulo marazá, que aparece 9 vezes, pode se referir a um lugar que se tem como possessão permanente, Êxodo 6:8. Uma coisa que se tem como possessão permanente, Deuteronômio 33:4. E o povo a ser desapropriado, Ezequiel 25:4. Alguns estudiosos associam reset, rede, com Yarash. Portanto, imagina-se que uma rede seja algo que receba e segure, possua algo ou alguém, Jó 18:8. Alguns sugerem que reset também significa cova, Salmos 9:15. Palavra povo. Povo é do hebraico am. Povo, gente, parente, pessoas. Esta palavra semítica comum tem cognatos no acadiano, amorita, fenício, ugarítico, púnico, moabita, aramaico e árabe. Ocorre em torno de 1868 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. A palavra traz implicações subjetivas e pessoais. Primeiro, am representa uma relação familiar. Em Ruth 3:11, a palavra significa parentesco masculino, com ênfase especial na relação paterna. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aqui a palavra é um substantivo coletivo na medida que ocorre no singular. Na verdade, é quase um substantivo abstrato. No plural, a palavra se refere a todos os indivíduos que estão relacionados com uma pessoa pelo seu pai. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para se profanar. Levíticos 21:4. Esta ênfase da palavra está relacionada com o significado de seus cognatos no ugarítico clã, árabe, tio do lado paterno, e nabateu, tio do lado paterno. A palavra é combinada com nomes e títulos divinos nos nomes de pessoas em que Deus é apresentado como Deus de determinada tribo, clã ou família. Por exemplo, Jecameão, Deus levantou um clã ou família, 1 Crônicas 23:19, e Jocneão, Deus criou um clã ou família, Josué 12:22. Segundo, significa parentes, inclusive mulheres e crianças, que estão reunidos localmente, quer habitem ou não em determinado local de forma permanente. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Gênesis 32:7. Terceiro, esta palavra se refere ao todo de uma nação formada e unida principalmente por descenderem de antepassado comum. Tal grupo tem fortes laços de sangue e interrelacionamentos e interações sociais. Frequentemente vivem e trabalham juntos em sociedade no lugar comum. Este é o significado da palavra em sua primeira ocorrência bíblica. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Gênesis 12:6. Por conseguinte, neste uso, diz respeito não apenas aos parentes masculinos, mas a homens, mulheres e crianças. O termo também inclui os que entram por adoção religiosa e casamento. Inicialmente, o povo de Israel eram os descendentes de Jacó, Israel e suas famílias, o qual disse ao seu povo, os egípcios: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Êxodo 1:9. Mais tarde, a unidade básica, numa relação de concerto comum com Deus, torna-se fator unificador que subjaz Quando saiu do Egito, o povo de Israel agregou muitos outros povos, e subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Êxodo 12:38. Tais indivíduos e famílias foram recebidos em Israel antes que observassem a Páscoa. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra. Êxodo 12:48. A outra menção sobre este grupo, talvez em Números 11:4,
E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Depois disso, não lemos mais sobre esta mistura de povos. Na época da conquista da Palestina, somos informados apenas que só o povo de Israel entrou na terra de Canaã e a herdou. Juízes 5:11. Passagens como Deuteronômios 32:9 enfocam claramente esta relação de concerto como base de unidade, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Este sentido surge no conceito de ser cortado do povo, e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Gênesis 17:14. A palavra pode significar todos os antepassados físicos que viveram anteriormente e que hoje estão mortos. Assim, Abraão foi reunido ao seu povo, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Gênesis 25:8. Aqui pode haver implicações de concerto no sentido de que Abraão foi reunido a todos os que eram verdadeiros crentes. Jesus argumentou que tais textos ensinavam a realidade da vida após a morte. Mateus 22:32. A palavra representa também os indivíduos que juntos formam um grupo familiar e de concerto dentro de um grupo maior. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo, no campo de batalha. Juízes 5:18. Alguns estudiosos sugerem que esta seja referência a uma unidade guerreira com a ideia de relação de sangue em seu plano de fundo. Nunca se deve esquecer que entre as tribos nômades e seminômades não há distinção entre os conceitos de milícia e parentesco. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te. Josué 8:1. Compare Josué 8:5, onde por si só quer dizer unidade de guerra. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. Gênesis 32:7. O vocábulo pode significar os habitantes de uma cidade, a despeito de suas relações familiares ou de concerto. É termo territorial ou político. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas. Ruth 4:9. Este substantivo é usado para se referir aos que são privilegiados. Na expressão povo da terra, pode significar aqueles que têm direitos feudais ou aqueles que possuem a terra e estão especialmente protegidos sob a lei. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Gênesis 23:7. Este sentido de cidadão pleno também aparece quando a expressão é usada para aludir a Israel. 2 Reis 11:14. Em alguns textos, esta expressão exclui aqueles de alto cargo, como rei, ministros e sacerdotes, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o seu povo, e contra o povo da terra. Jeremias 1:18. Em Levíticos 4:27, esta mesma expressão significa toda a comunidade de adoração de Israel. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, o sentido de povo privilegiado com relação formal é conhecido singularmente, e conhecimento singular de Deus aparece em Jó 12:2. Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Talvez haja lugar para sugerir que Isaías 42:5 indique que todo o gênero humano é recebedor privilegiado da revelação e bênção divinas. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela.
Finalmente, an, quando usado para aludir a uma nação inteira, tem implicações políticas e territoriais. Neste sentido, é paralelo à palavra hebraica com tais implicações goi, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Deuteronômio 14:2 e Êxodo 19:5-6. A palavra agora é praga. Em hebraico, praga é deber. Praga, peste, pestilência. O significado da palavra cognata varia nos outros idiomas semíticos em relação ao hebraico. No garítico, dbr significa provavelmente morte. A palavra árabe dobrat quer dizer infortúnio, semelhante ao acadiano dibiru, infortúnio. A palavra ocorre menos de 60 vezes no Antigo Testamento e principalmente nos profetas Jeremias e Ezequiel. O significado de deber é denotado melhor pela palavra peste ou praga. A população de um país pode ter veloz redução de população pela peste. 2 Samuel 24:13. A natureza da peste bubônica e outras é difícil de determinar pelos contextos, visto que os detalhes de interesse médico não são determinados ou são escassos. Nos escritos proféticos, a peste ocorre com outros desastres: fome, inundação e espada. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Jeremias 14:2. A Septuaginta dá a seguinte tradução: Thanatos, que significa morte. A palavra prata em hebraico é kesef. Prata, dinheiro, preço, propriedade. Esta palavra tem cognatos no acadiano, garítico, fenício e aramaico. Ocorre cerca de 402 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Esta palavra descreve o minério de prata, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Provérbios 25:4 e Jó 28:1. O termo kesef significa a prata ou o que foi refinado do minério de prata. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro. Gênesis 24:53. Como metal precioso, a prata não era tão valiosa quanto ao ouro, provavelmente porque não é tão raro. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. 1 Reis 10:28. A prata era uma forma de riqueza. Este é o significado de kesef em Gênesis 13:2, primeira ocorrência bíblica. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Peças, não moedas, de prata eram usadas como dinheiro. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que eles restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco. Gênesis 42:25. A palavra usada sozinha e na forma singular significa peças de prata. Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas. Ciclos de prata. Gênesis 20:16. E Levíticos 25:50. A palavra é usada no sentido geral de dinheiro, valor estimativo, preço. E contará com aquele que o comprou desde o ano que se vendeu a ele até ao ano do jubileu. O dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos. Considerando que era uma forma de riqueza, prata era um dos espólios de guerra. Vieram reis e pelejaram, porém não levaram nenhum despojo de prata. Juízes 5:19. Esta palavra pode ser usada no sentido de propriedade valiosa. Porém, se os escravos que foram surrados ficarem vivos,
por 1 ou 2 dias não será castigado, porque é seu dinheiro. Êxodo 21, 21. Às vezes Kesef representa a cor prata. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Salmo 68, 13. O verbo kasaf, significa saudades. Alguns estudiosos derivam Kesef deste verbo, que ocorre 5 vezes no texto bíblico. O termo kasaf quer dizer desejar ardentemente, no sentido de estar branco de desejo. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Gênesis 31, 30. A palavra agora é prazer. Prazer é efetes, no hebraico efetes. Prazer, delícia, vontade, desejo, pedido a fazeres coisa. Nenhuma das 39 ocorrências desta palavra aparece antes de 1 Samuel. Todas as suas ocorrências estão espalhadas pelo restante da literatura bíblica. Esta palavra significa prazer ou deleite. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? 1 Samuel 15, 22, primeira ocorrência. Assim procurou o pregador, o escritor de Eclesiastes, achar palavras agradáveis, efetes, e o escrito é a retidão, palavras de verdade, Eclesiastes 2:10, palavras que fossem verdadeiras e esteticamente agradáveis. Uma boa esposa trabalha com mãos de delícia, ou mãos que se deliciam em trabalhar por causa do amor que tem por sua família. Ela trabalha de boa vontade, com delícia com as suas mãos. Provérbios 31, 13. O termo efetes significa não apenas aquilo que dá prazer a alguém, mas também quer dizer desejo. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Em 2 Samuel 23:5. Fazer a vontade e desejo de alguém é conceder-lhe o pedido. 1 Reis 5:8. Pedras aprazíveis são pedras preciosas. Isaías 54:12. Terceiro, efetes às vezes representa os afazeres nos quais se tem prazer. Há tempo para todo propósito, literalmente delícia, Eclesiastes 3:1. Em Isaías 58:13, a primeira ocorrência desta palavra significa prazer ou deleite, enquanto que a última ocorrência indica um caso ou afazeres nos quais se tem prazer. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Finalmente, em uma passagem, esta palavra significa caso no sentido de coisa ou situação. Se vires em alguma província expressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Eclesiastes 5:8. Afetes, porque é fetes, né? Aqui é afetes. Afetes, ter prazer em, cuidar, desejar, deleitar-se em. Este verbo, que aparece 72 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no árabe, fenício, siríaco e árabe. Em 2 Samuel 15:26, afetes quer dizer deleitar-se. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, e eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Se adjetivo, afetes, deleitando-se em, tendo prazer em. Este adjetivo aparece 12 vezes no hebraico bíblico. A palavra é encontrada no Salmo 35:27. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. A palavra precioso do hebraico é yakar.
precioso, raro, excelente, pesado, nobre. Embora nenhuma das 38 ocorrências bíblicas desta palavra se dê antes de 1 Samuel, elas são espalhadas ao longo do restante da Bíblia. Primeiro, Iacar significa precioso no sentido de ser raro e valioso. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, 2 Samuel 12:30. Em 1 Samuel 3:1, a ênfase está na acepção raro, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Segundo a palavra, enfoca o valor de uma coisa. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Salmos 36:7. Terceiro, esta palavra significa pesado ou nobre. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar um unguento do perfumador. Assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia, literalmente um pouco de estutícia é mais pesado do que a sabedoria e a honra. Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta faz o perfume feder, assim um pouco de tolice estraga a sabedoria e a honra. Vale mais no sentido negativo. Lamentação 4:2. B. Verbo. Iacar, dificultar, estimar, avaliar, honrar, apreciar. Este verbo, que aparece 11 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no arídico árabe e acadiano. Em 1 Samuel 26:21, a palavra quer dizer apreciar. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. C. Substantivo. Iecar, coisa preciosa, valor, preço, esplendor, honra. Este substantivo, que aparece 16 vezes no hebraico bíblico e é aramaico na forma, a palavra significa valor ou preço. Zacarias 11:13. Esplendor, Esté 1:4, e honra, Esté 8:16. Em Jeremias 20:5, a palavra se refere a coisas preciosas. Também darei toda a fazenda desta cidade e todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. A palavra agora é preparar. No hebraico é kun, estar fixo, estabelecer-se, aprontar-se, preparar-se, ser certo, ser admissível. Este verbo aparece em quase todos os idiomas semíticos, não no aramaico bíblico. O tema kun ocorre na Bíblia em torno de 220 vezes e em todos os períodos do hebraico. Esta raiz, usada concretamente, conota estar firmemente fixo, estar ancorado com firmeza e estar firme. O primeiro significado é aplicado a um telhado que está firmemente fixo nos pilares. Sansão disse ao moço que o conduzia: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Juízes 16:26. Em sentido semelhante, a terra habitada está firmemente fixa ou ancorada está imóvel. O mundo também está afirmado e não poderá vacilar. Salmos 93:1 e Salmos 75:3. A imagem troca para a terra firmemente estabelecida em colunas. Nos Salmos 65:6, o estabelecimento divino das montanhas é sinônimo da criação divina. O verbo também significa firmar-se e cresceste, e te engrandeceste e alcançaste grande formosura, a idade para finos ornamentos. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo. Ezequiel 16:7. Usado abstratamente com se refere ao conceito que está estabelecido ou fixo, de modo a ser imutável e inalterável. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Gênesis 41:32. Primeira ocorrência da palavra. Em sentido um tanto quase semelhante, pode-se dizer que a luz do dia está firmemente fixa ou chegou completamente. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. A palavra kun é usada para aludir
a estabelecer os descendentes, a vê-los prósperos. Jó 21:8. Algo pode estar fixo no sentido de estar pronto ou terminado. Assim se preparou toda a obra de Salomão desde o dia da fundação da casa do Senhor. 2 Crônicas 8:16. Uma coisa estabelecida pode ser algo que permanece. Em 1 Samuel 20:31. Saul diz a Jonatas: porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino. Os lábios verdadeiros, o que eles falam, serão estabelecidos ou permanecerão para sempre. Provérbios 12:19. Os planos permanecerão, serão estabelecidos se a pessoa entregar suas obras ao Senhor. Provérbios 16:3. O termo cum também quer dizer estar firme, no sentido de estar pronto. Josias disse ao povo para que se preparasse para a Páscoa. 2 Crônicas 35:4. Este mesmo sentido aparece em Êxodo 19:11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Acepção um pouco diferente aparece em Jó 18:12. Bildade diz que sempre que a impiedade se manifesta a julgamento, a destruição está pronta ao seu lado. Quer dizer, a calamidade está fixa ou preparada de forma que existe potencialmente mesmo antes de a impiedade surgir. Algo fixo ou estabelecido pode ser concerto. Então inquirirás, informar-te-ás e com diligência perguntarás. E eis que, sendo esse negócio verdade, e certo que se fez uma tal abominação no meio de ti, Deuteronômio 13:14. Em acepção um pouco diferente, a coisa pode ser fidedigna ou verdadeira. Acerca dos ímpios, o salmista diz que não há retidão na boca deles, Salmo 5:9. Um desenvolvimento adicional desta ênfase é que um assunto pode ser admissível. Moisés disse a Faraó: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Êxodo 8:26. Quando a pessoa fixa uma seta no arco, ela aponta ou se prepara para atirar a flecha. Salmo 7:12. Meconá, lugar apropriado, base. Este substantivo ocorre 25 vezes. Em Esdras 3:3 significa lugar apropriado e firmaram o altar sobre as suas bases. A palavra diz respeito a bases em 1 Reis 7:27. Dois outros substantivos estão relacionados com o verbo com. O substantivo macon, que aparece 17 vezes, quer dizer lugar estabelecido. O termo tecuná, que faz 3 ocorrências, significa lugar fixo em Jó 23:3 ou matéria fixa, como em Ezequiel 43:11. Fazer-lhe saber a forma desta casa e a sua figura. Se adjetivo, quem? Direito verdadeiro, honesto. Este adjetivo ocorre 24 vezes no hebraico bíblico. A palavra em Gênesis 42:11 implica honesto ou justo. Todos nós somos filhos de um varão,